Olá, gente amada! Boa tarde! Que legal que você chegou a tempo para mais este encontro da Rede de Pastoreio. Você já louvou a Deus, já teve um momento de oração e nós queremos dar as boas-vindas para você e dizer que é muito legal poder compartilhar com vocês um pouco do propósito deste encontro. E eu tenho aqui ao meu lado o pastor Manuel Chaves, líder de escola sabatina e de Base Life, pequenos grupos, é tanta coisa, e ele está aqui para dar uma mensagem, uma saudação especial para você. Pastor Manuel, boa tarde, amigo. Boa tarde, pastor Hamilton. Olá, querido pastor distrital, boa tarde para você. Querido ancião, pastor local da congregação aí, boa tarde para você. Líder de pequenos grupos, ou líder de escola sabatina, ou professor de escola sabatina, é uma alegria estarmos juntos nesse concílio. O nome é um concílio, por quê? Porque aqui nós teremos instrução, teremos também desafios, motivação e, acima de tudo, esse amor cristão que nos une, pastor Hamilton. É um prazer estar aqui na Associação Bahia com você e também no distrito com os nossos colegas aqui. Que legal, muito bom. E esses líderes, pastor, que estão reunidos agora, são líderes exatamente de escola sabatina, professores, líderes de pequenos grupos, e alguns podem se perguntar, mas qual o propósito deste encontro, qual o objetivo, por que eu estou aqui? Pastor Manuel, poderia esclarecer para essa turma nossa qual a razão do motivo pelo qual estamos reunidos nesta tarde? Se você observar bem no material que você já está em mãos, você vai ver que nós estamos trabalhando aqui, ó, a ovelha, a Bíblia, o pastor, o líder. Nós estamos aqui por causa de uma motivação espiritual. O nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor do Salmo 23, né, aquele pastor que dá vida pelas ovelhas, João 10, ele nos comissionou, através de sua palavra, a pastorearmos o rebanho que pertence a ele. Então é por isso que estamos aqui, para aprendermos, para desenvolvermos como melhor pastorear uns aos outros. Você, pastor, é meu pastor. Eu também pastoreio você. E você, querido líder, é também pastor do pequeno rebanho que está sob sua responsabilidade, o professor. Então, é como que devemos fazer isso. Esse é o objetivo desse encontro e como, de fato, tornarmos a vida cristã mais vibrante, mais ativa, através do cuidado uns com os outros e, evidentemente, desafio para a missão, para cumprirmos a missão do Senhor. Que legal. Então você entendeu aí, ao terminar este encontro, esta visão tem que estar ainda mais fortalecida em sua mente. Você foi chamado por Deus para cuidar de pessoas, e você que é professor, tem a sua unidade de ação, pronto, ali é a sua igreja, você é o pastor deste pequeno rebanho, e como pastor você deve alimentá-los em todas as dimensões, espiritual, relacional. Você deve estar envolvendo a sua unidade na missão. Você que é líder de pequeno grupo, também. E você que já é da Base Life, que sua unidade de ação já está unificada com o pequeno grupo, então você também deve viver esta dimensão que Deus espera. Pastor, tem uma série de materiais aqui que vai ajudá-los nesse sentido. Tem uma revista maravilhosa, poderia falar um pouquinho mais deste material excelente, boa qualidade. Que legal, pastor. Esta é a revista com o conteúdo desse concílio. Porém, você vai observar que não é tempo suficiente de explorar todo o material. É proposital. Para quê? Para que você, querido líder, tomando aí as linhas gerais aqui no concílio, você possa depois explorar esse material com mais calma, com mais tempo, também entre os demais líderes que não estão aqui com a gente hoje, entende? Então, pastor, nós temos aqui 7 seminários, tá? 7 seminários. O primeiro seminário, nós não vamos dar tanta ênfase nesse concílio, porque vem coisa boa por aí. Não vou estragar a surpresa. Que coisa boa, hein? Não vou estragar a surpresa, então vem coisa boa. O primeiro seminário a gente vai deixar em stand-by. Agora tem um segundo, que é característica do professor líder, nós vamos tê-lo durante esse encontro. Professor líder como pastor da unidade, eu quero falar disso daqui a pouco com vocês. E assim temos outros seminários importantes nessa linha de conscientização da importância da obra do pastoreio. Então, esta é a nossa revista. Temos um editorial que vale a pena você ler com calma, tá certo? Nosso líder da União, pastor André, escreveu ali ao ponto, que fala exatamente aquilo que pensamos a respeito dessa rede de pastoreio, o porquê dela, tá bom?
Que Então, legal, esta é uma pastor. revista, pastor, que foi preparada com muito carinho. Agradeço a sua participação aqui, a Associação Bahia. Temos um artigo de um líder voluntário da igreja, que escreveu, inclusive, o último artigo desse concílio, muito bom, e os colaboradores de cada campo agradeço também. Que legal, pastor. Então, olha, você que é líder de escola sabatina, não pode deixar morrer esta chama, apagar esta chama. Então, use este material, aproveite ali as reuniões com os professores e esteja sempre usando esta dinâmica, esta didática aqui. Este material vai ajudar muito a você compreender este movimento. Mas tem um outro livro, pastor, 52 dicas. Rapaz, olha quanta coisa boa. Uma para cada semana do ano, ainda tem uma para começar o novo ano. Que legal. 52 dicas para o professor da escola sabatina. Poderia Pastor, falar deste material, se você pastor? observar, o conteúdo da revista e mais esse presente especial está bem focado na pessoa do professor, né? Na uma boa parte dos casos, o professor é o líder do pequeno grupo da comunidade Life. Uma boa parte. Tem alguns que não, mas uma boa parte sim. Então, nesse material aqui, nós temos dicas pedagógicas. Nós trabalhamos com ensino. E aí você vai ver que são dicas práticas, rápidas, que você pegou, dá para você utilizar ali no seu processo de ensino da palavra de Deus, quer seja na sua unidade de ação, ou durante a liderança do pequeno grupo, ou mesmo no ensino da Bíblia para as pessoas aí fora, tá bom? Então, material muito bem preparado por professores, por pessoas catedráticas da área de pedagogia, para poder nos ajudar a usar como ferramenta no ensino. E a direção da Escola Sabatina, pastor, pode, quem sabe, na reunião de professores, cada sábado, usar uma e explorar uma dessas dicas, para ficar bem claro na mente de cada professor, de cada líder. Que legal, olha aí, o livro são 52 dicas e você já recebeu uma dica legal aí. Usa esse material a cada sábado e você pode ajudar os professores, nem todos talvez estejam aqui assistindo neste momento por conta das limitações, mas aproveite e compartilhe esta transmissão com outros líderes para que este conteúdo chegue também para cada um deles. Nós temos um grupo, pastor Manuel, de líderes de pequenos grupos. Talvez eles estejam dizendo, então o encontro não é para mim, eu não estou inserido aí nessa proposta. Olha, calma, fique esperto aí, porque tem bênção para você também. Olha, esta é uma lição maravilhosa, a lição dos pequenos grupos para 2021. Pastor Manuel, fala mais um pouquinho sobre este tema maravilhoso, Ele em Nós. Tudo o que é necessário. A lição do PG para esse ano, nós tivemos aí algumas dificuldades devido a novos decretos, né, de isolamento, distanciamento social, mas a lição que nós temos pode ser utilizada, claro, ainda. Nós estamos aí no segundo trimestre do ano ainda, vamos para o terceiro. Então, veja, essa lição, pastor, foi preparada tentando alinhar já com a temática da escola sabatina. Houve só umas 2 alterações, mas tentando alinhar. Você vai observar no próximo trimestre, por exemplo, que a gente vai estar par a passo com a lição da escola sabatina. A ideia, líder, é que você possa estar utilizando esse material nas suas reuniões do pequeno grupo, da comunidade Life. Agora, pastor, a gente não está reunindo na casa ainda. Faça via Zoom. Sim. Faça via WhatsApp. O WhatsApp dá para ter 8 pessoas, mas não deixe de pastorear seu rebanho. E esse material é um material que vai servir, claro, para direcionar ali um momento de discussão da palavra, uma forma mais relacional de estudar a palavra e de alimentar o seu rebanho, tá bom? E você observar que é muito material consistente. O último material que temos aqui foi preparado por 3 teólogos que estão fazendo doutorado na Andrews. Eita! Sobre a morte. Só um spoilerzinho de leve. Rapaz, é coisa boa. E olha, tem comunidades aqui na Associação Bahia que estão funcionando. Eu participei de várias recentemente, ali no distrito de Fazenda Grande e outros distritos que estão reunindo suas comunidades. Olá, pessoal aí do Conjunto Habitacional, estou chegando. Eu sei que agora no dia 2 teremos um movimento bonito com as comunidades Life aí, as Base Life, e eu estarei aí com vocês. Então, pastor, tem muitas comunidades que já estão se reunindo e por isso mesmo lançamos um desafio aqui na Associação Bahia de 2 bases se
reunirem, não apenas com seus membros, mas com seus amigos, para uma classe bíblica especial, a partir do dia 6 de junho, para a colheita, semana de evangelismo do pequeno grupo no mês de agosto. Então, em agosto, o nosso sonho é que o seu pequeno grupo, a sua base life, se reúna com seus amigos para esta campanha de evangelização. Agora, não temos como atender todas as comunidades, os pastores estão selecionando 2 comunidades por distrito, então comunique aí o seu desejo de participar deste movimento ao seu pastor do distrito e certamente vai ser uma bênção. Pastor, e essa pastinha aqui legal, o que é que a gente faz com ela, pastor? Legal. Ó, você recebeu esse material que o pastor Hamilton acabou de mostrar nessa pasta, né? Agora, um detalhe, essa pasta, geralmente a gente faz os nossos concílios, encontros de coordenadores e líderes, aí uma pasta, geralmente era uma pasta de papelão, que depois se deixa em desuso. Agora, pastor, a gente fez assim com esse material aqui, que é para você levar para a igreja, para a congregação lá, e com a direção da Escola Sabatina, se já estão juntos aí, combinar para que cada pasta dessa seja a pasta de uma das unidades. E ali pode-se colocar o material da unidade, recolher a oferta, pode-se colocar ali o cartão de chamadas, né? Legal. Então, para utilizar ali na sua base, tá certo? Na sua base, na sua unidade de ação, no seu PG, para ter os materiais da sua unidade todos ali. Portanto, esse é um presente que não vai com você para casa, tá? Se puder dizer assim, pode ir e chegando na igreja, ó, vamos usar aqui na nossa igreja. Que legal, olha quanta coisa boa, o encontro está só começando, tem muitas bênçãos ainda que Deus quer derramar em sua vida nesta tarde. Nós ficamos felizes por este propósito que Deus também já colocou no seu coração. Nós teremos agora um momento de reflexão da palavra. O pastor Wilson, certamente mais uma vez, será usado por Deus para falar um pouco desta temática do sacerdócio de todos os crentes. Prepare aí o seu coração para receber esta palavra viva da parte do Senhor. Forte abraço, Deus continue contigo. E fique ligado, hein? Não deixa perder nada aí deste encontro. E multiplique isso, tudo que você vai ouvir e aprender aqui, lá no seu distrito, na sua comunidade, na sua igreja, pois precisamos criar uma rede de pastoreio, cada um cuidando de um, porque esta é a vontade de Deus. Amém. É isso mesmo, pastor Hamilton, pastor Manuel. Olá, irmãos queridos, líderes de pequenos grupos, professores de escola sabatina. Que bom que estamos juntos nesta tarde especial de sábado, nesse encontro de líderes, uma oportunidade realmente muito especial. Afinal, todos nós fomos chamados, como o pastor Hamilton bem frisou, para sermos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Fomos chamados para cuidar de pessoas, para pastorear realmente o rebanho do Senhor. Amados, na minha parte aqui é para uma reflexão e eu escolhi um texto muito especial de 1 Pedro capítulo 3. Curiosamente, a mesma carta em que Pedro fala sobre o sacerdócio de todos os crentes. Mas eu vou meditar não o capítulo 2, onde está esta menção do sacerdócio de todos os crentes, mas em 1 Pedro 3, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo aí. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, tá bom? Acompanhe conosco aí. Vamos lá. Diz a Bíblia: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse é um texto que fala da realidade sempre muito necessária no nosso meio, tanto na relação interna na igreja, quanto também na nossa relação como igreja com as comunidades. Observe que Pedro aqui está fazendo um apelo para que os irmãos, que era a primeira audiência para a qual ele
o primeiro público para o qual ele escreveu, pudesse estar atento quanto à necessidade dos irmãos saberem defender a fé que eles professavam. Mas, pastor, aí fala de defesa da fé? Sim. Interessante, é a partir de um termo que aparece aqui no versículo 15. Daqui a pouco eu vou frisar sobre isso. Bem, a mensagem tem em vista responder 4 perguntas. Primeira pergunta: o que nos garante a defesa da fé? Como nós podemos defender realmente a fé? Segunda pergunta: que 2 aspectos são complementares neste processo de defesa da fé? Terceira pergunta: quais são os perigos de se enfatizar apenas um desses aspectos? E, finalmente, com quem Pedro aprendeu esses princípios? Então, vamos lá. Primeira coisa é nós atentarmos aqui para a expressão usada por ele. Ele fala de razão da esperança. E ele diz que devemos estar preparados para defender a razão da esperança que há realmente em nós. Então, falando desta esperança, eu queria enfatizar aqui o aspecto contextual, né? Tanto o contexto da carta, quanto o contexto da história do cristianismo naqueles primórdios. Vocês sabem bem, Pedro foi um dos 12 discípulos, e ele agora na condição de apóstolo, ele está escrevendo a igreja cristã dos seus dias, e ele está falando realmente de uma experiência que ele teve pessoalmente com Cristo. Ok? Ele viu realmente Jesus agindo, e ao Jesus defender realmente a palavra de Deus, esses 2 aspectos que eu quero mencionar, que estão aqui implícitos nesse texto, tanto no verso 15 quanto no verso 16, realmente ele viu isso acontecer na prática com o próprio Cristo. Afinal, o ministério de Jesus se baseou nesses 2 aspectos. Você está curioso para saber quais são os 2 aspectos? Os 2 aspectos são o seguinte: é o aspecto cognitivo ou intelectual ou da compreensão mental, e o segundo é o aspecto relacional. Repetindo, primeiro aspecto no processo de defesa da fé: saber defender intelectualmente, cognitivamente a palavra do Senhor. E segundo, realmente ter como base para isso o relacionamento saudável com as pessoas com as quais estamos lidando ao ensinar a doutrina da palavra de Deus. Pedro, portanto, viu isso de forma muito clara. Ele via Jesus ser muito firme ao contrapor os erros, ao contrapor os fariseus, os escribas, os saduceus, que vinham com armadilhas para, de alguma forma, Jesus entrar em contradição. E vocês sabem que até mesmo Satanás, quando tentou a Jesus, ele usou esse aspecto cognitivo, né, ao citar, inclusive, a Bíblia, mas Jesus estava preparado para defender-se de forma muito segura sobre isso. Então, nesse contexto aí, é bom você saber, Pedro tinha visto o próprio exemplo de Jesus ao usar tanto a sua habilidade intelectual, cognitiva para ensinar a doutrina, quanto também o aspecto relacional. Quando ele repreendia, é curioso, né? Ele repreendia com muita segurança, baseado sempre no assim diz o Senhor, mas sempre fazia isso com muito amor, com muita compaixão com as pessoas. Lembra da palavra que eu falei que é mencionada aqui, que tem a ver com defesa da fé? Essa palavra é a palavra responder. Observe aqui, ó, quando ele diz no verso 15, sempre preparados para responder a todos os que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra responder aqui no grego é a palavra que vem do termo apologia. E apologia em grego é exatamente a palavra que está relacionada com defesa. Essa mesma palavra aparece em 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo disse que ele estava fazendo a defesa contra aqueles ali na cidade de Corinto, na igreja cristã em Corinto, que estavam contrapondo os ensinos que ele havia apresentado da palavra de Deus, dos hábitos e costumes, da doutrina cristã. Por isso, Pedro aqui nessa carta está dizendo que temos que ser apologetas. Como
pregadores, como professores da palavra de Deus, nós temos que saber defender de forma muito consciente realmente aquilo que a Bíblia realmente nos ensina. Tá? Então, quando observamos aqui os dois aspectos, você então percebe o cognitivo, intelectual, é você compreender a palavra e saber explicá-la, mas também o relacional, porque observe que no verso 16 ele diz assim, fazendo-o todavia com mansidão e temor e com boa consciência. Então observe que esses termos usados por Pedro pressupõem o aspecto relacional. Isso quer dizer que quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós sempre devemos, à luz do exemplo de Cristo e de todos que seguiram o seu exemplo, como os próprios apóstolos, nós devemos investir muito forte no aspecto relacional. As pessoas precisam ser muito bem tratadas. Até o conhecimento intelectual, para chegar bem à mente dos outros, isso só acontece quando a gente não apenas explica bem o conteúdo da palavra de Deus, mas quando a gente está também atento à necessidade de fazer esse exercício do ensino e da aprendizagem a partir de um investimento muito consciente num relacionamento saudável com as pessoas. Interessante que há outros textos da Bíblia que enfatizam esse aspecto da cognição, né? Da necessidade de você entender e saber explicar bem a verdade. Romanos 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito, já viu esse texto? Romanos 15, verso 4, tudo que outrora foi escrito, o apóstolo Paulo diz, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja quanto a Bíblia valoriza esse aspecto cognitivo. Outro texto, 2 Timóteo 2, versículo 15, ele diz que devemos ser obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar. E a expressão principal é que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um texto muito citado quando se fala da necessidade que o líder, como você, líder de pequeno grupo, você, professor de escola sabatina, você precisa ter consciência disso. Não devemos assumir a liderança de uma classe ou de um pequeno grupo sem ter segurança do conteúdo que será compartilhado. Porque temos que ser obreiros aprovados, que não temos de que nos envergonhar, mas quem tem segurança daquilo que a gente está realmente ensinando. Ok? E eu queria lembrar que a Igreja Adventista, ela, na sua origem, ela surgiu como igreja nesse contexto onde a necessidade das pessoas conhecerem as profecias bíblicas era gritante. É por isso que nós assumimos o nosso papel como continuadores da reforma protestante. Interessante que Ellen White fala sobre isso. E nós devemos assumir esse compromisso e, ao mesmo tempo, refletir o seguinte, que a Igreja Adventista, que surgiu em um meio entre protestantes, né, lá na igreja, nos Estados Unidos, na América do Norte, no século XIX, e foi exatamente a partir desse esmero dos pioneiros, em conhecer precisamente o que as profecias anunciavam sobre o tempo do fim e tudo aquilo que era necessário ser ensinado nesses últimos tempos antes da volta de Jesus. Isso levou a Igreja Adventista a ser uma igreja muito zelosa pelo conhecimento cognitivo da palavra de Deus. Então isso é histórico para a Igreja Adventista. Sermos defensores da palavra de Deus, do seu conteúdo essencial. Por isso que nós recebemos um estigma muito positivo ao longo de toda a nossa história, como sendo o povo da Bíblia. Por que o povo da Bíblia? Porque realmente a base da nossa defesa como igreja está no conteúdo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, especialmente nos ensinos sobre os eventos finais. Essa é uma marca da Igreja Adventista e nós assumimos o nosso papel, irmãos, de fato ensinar corretamente a palavra de Deus. Mas sabem, existe um outro aspecto, tanto bem real, em toda a história do povo de Deus, mas especialmente na igreja primitiva,
e também necessariamente nesses últimos dias, que nós não devemos negar, que é o aspecto relacional. E como eu estou falando para líderes de pequenos grupos e professores de escola sabatina, eu queria apenas sugerir o exercíciozinho aí mental entre vocês. Pense um pouquinho. Quando se pensa em defesa dentro do ponto de vista cognitivo, intelectual, isso é mais para professor de escola sabatina ou para líder de pequeno grupo? O que é que vocês acham? Como não podemos interagir aqui nesse momento, mas atentem bem. Quando se pensa no aspecto intelectual, de ensino mesmo, do que a Bíblia diz, normalmente a gente sabe que é graças à lição da escola sabatina, a que o professor faz cada sábado com todo esse conteúdo que toda a igreja no mundo inteiro estuda. Então a ênfase fica muito mais no aspecto intelectual, no aspecto cognitivo. Agora, e o líder do pequeno grupo? Há poucos dias eu participei de um pequeno grupo em Fazenda Grande, mesmo virtualmente, e a lição que nós estudamos ali tinha um caráter muito mais relacional. Olha, não tem nada errado, tá? Nem no pequeno grupo e nem na escola sabatina. Mas devemos assumir a seguinte questão. Nem o professor da escola sabatina, nem o líder de pequeno grupo deve se dar o luxo de enfatizar um único aspecto da defesa da fé. Ou seja, devemos defender a fé, devemos defender a verdade da palavra de Deus, a necessidade de todos nos prepararmos para a volta de Jesus, sempre enfatizando que a razão da esperança que há em nós precisa ter o exercício mental, cognitivo, da compreensão da palavra. Eu preciso entender por que a Igreja Adventista defende a doutrina do santuário, a crença sobre o sábado, a crença de que o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas coeternas. Todas as crenças que nós defendemos, isso tem a ver com um exercício intelectual. Mas também não posso ficar só nisso. Eu tenho que lembrar que o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas fazem parte desse processo para consolidar a minha capacidade de defender a esperança, a razão da esperança que há em meu coração. E quero te garantir também isso, irmãos. Quão importante é que você também, enquanto professor de escola sabatina ou líder de pequeno grupo, você atente para essas duas necessidades. Sabe o que tem acontecido? Todos nós precisamos reconhecer a necessidade de que a igreja não abra mão da necessidade de ensinar a palavra como ela realmente é. Eu louvo a Deus pela lição da escola sabatina que Deus provê. Eu louvo a Deus por sua providência em manter sempre a igreja atenta à necessidade de que a lição da escola sabatina seja estudada em todo o mundo, irmãos. Agora mesmo estamos estudando sobre a aliança, né? Tem sido uma bênção, está enriquecendo a igreja em todo o mundo sobre esse tema que é tão essencial para a nossa missão como igreja. Mas, ao mesmo tempo, é preciso nós entendermos que a igreja precisa ser sempre um ambiente onde o estímulo ao relacionamento com Deus e o estímulo ao relacionamento uns com os outros, ele é essencial. Não foi por acaso que em um dos momentos, quando os fariseus e os escribas tentaram colocar Jesus num beco sem saída, eles fizeram aquela pergunta que vocês devem lembrar bem, né? Qual o grande mandamento da lei? Ou qual o maior mandamento da lei? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, interessante, foi uma resposta muito pontual e muito direta, quando ele disse que primeiro todos deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a mente, né? Todo coração, toda a alma, e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava enfatizando com esta necessidade tão grande de amor a Deus e amor uns aos outros? Ele estava enfatizando aqui, irmãos,
o aspecto relacional, mas que está implícito também o aspecto cognitivo. Por quê? Porque no final, quando Jesus arremata a sua resposta, ele completa a sua resposta, ele diz que isso depende desses 2 mandamentos. Eles, na verdade, eram o resumo de toda a lei e os profetas. Sim, é necessário nós termos esta consciência de que a razão da esperança que há em nós, ela precisa estar fundamentada no conhecimento cognitivo e intelectual da Bíblia. Eu preciso entender e saber explicar o que a Bíblia realmente ensina, mas também eu preciso estimular as pessoas, primeiro a minha própria experiência, em manter o meu relacionamento de amor, de companheirismo com Deus, e de viver essa experiência também na relação com os meus irmãos, com as pessoas ao meu redor. Eu quero concluir falando da minha última experiência em que Deus me abençoou, Deus me usou para conquistar mais uma pessoa para Cristo. Tudo começou a partir de um relacionamento estabelecido entre esta pessoa, que é o Kennedy, o meu amigo Kennedy, agora o meu irmão Kennedy, nosso irmão Kennedy. Ele começou a frequentando a sala 57, uma sala especial de oração, que muitos aqui certamente têm participado também. E ele foi convidado por uma pessoa que não era da igreja adventista, uma pessoa da igreja batista. E eles assistiram ali à programação, como Kennedy identificou pessoas daqui de Salvador, de Candeias. A partir daí começou uma amizade entre eles e fizeram contato comigo. A irmã Edileuza lá de Candeias fez o contato comigo. Eu assumi o compromisso de estudar a Bíblia. Observem, tudo começou com relacionamento. Depois veio o compromisso para que o Kennedy estudasse a Bíblia comigo. E o que é que vocês acham que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi procurar me relacionar bem com aquele rapaz, de criarmos ali um vínculo de amizade, porque afinal é dessa forma, um bom relacionamento, que a confiança seria estabelecida e poderíamos estudar a Bíblia bem. E por onde começamos? Começamos por profecias, um assunto denso, mas devido ao contexto e à história de vida dele, eu vi que era imprescindível. Resultado, irmãos, depois de quase 4 meses, eu tive a alegria de batizar o Kennedy. Por quê? Porque eu entendi que para defender a razão da esperança que havia no meu coração, eu precisava conjugar bem esses 2 aspectos. O aspecto do ensino e também do relacionamento. Sim, queridos, nós precisamos entender que o chamado que Deus nos fez como líderes para defendermos a verdade da palavra de Deus sempre deve passar por esses 2 crivos. Eu pergunto, sendo você líder de pequeno grupo ou professor da escola sabatina, tem sido este o seu zelo, a sua dedicação, para que você realmente esteja preparado para responder à razão da esperança que há em seu coração? Que Deus te ajude a cada vez mais ser zeloso em ensinar a Bíblia como ela realmente é, mas ao mesmo tempo de nunca abrir mão da necessidade de viver em um relacionamento íntimo com Deus e também de viver com relacionamentos bem saudáveis com as pessoas com as quais você entra em contato. Que Deus te abençoe e te mantenha firme nesta missão. Grande abraço. Vamos aproveitar e fazer uma oração, tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque nesta tarde especial aqui estão líderes de pequenos grupos, professores de escola sabatina, que aceitaram o convite para estarmos juntos nesta tarde. E eles entenderam que realmente, enquanto professores ou líderes de pequeno grupo, todos devem ter o conhecimento seguro da tua palavra e buscar estabelecer sempre relacionamentos muito saudáveis, a fim de que se consolide de forma muito sólida, realmente, Senhor, a razão da esperança que há em nosso coração. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
É bênção, é bênção, é bênção. Olha, esse concílio está muito, mas muito abençoado. E aqui estamos agora para juntos refletirmos sobre um tema muito importante que está aí na sua revista e nós vamos acompanhar juntos essa temática. O professor de escola sabatina como pastor da unidade. E quando eu falar de professor aqui, por favor, lembre-se que eu estou me referindo ao professor que lidera a escola sabatina na unidade de ação, no templo, mas também aquele que pode ser o líder do pequeno grupo, da comunidade Life, na casa durante a semana. Então, eu estou falando desse pastor que cuida da unidade de ação, nos encontros no templo, e que cuida também do pequeno rebanho ali na casa, na comunidade, tá bom? Então, se você é líder de pequeno grupo, o pastor não está falando para mim agora, eu vou me desconectar. Não, de jeito nenhum. Estamos juntos aqui. Estamos falando desse aspecto para todos os dois. Sabemos que o pequeno grupo é uma comunidade viva, é um organismo vivo. Então é preciso que haja um cuidado especial. Por isso Deus estabeleceu líderes para cuidar desse pequeno rebanho. Nós precisamos estar atentos a essas questões, né? E aí já vimos de cara aqui uma declaração muito importante e que você pode acompanhar, está na sua revista aí. Quando o assunto é pastoreio, precisamos inevitavelmente recorrer a quem? Claro, a Jesus. O seu curto ministério ali com a sua unidade de ação, poderíamos chamar assim, né? Aquele grupo de 12 discípulos que depois se tornaram apóstolos, foram enviados por Jesus para pregar. Encontramos ali pelo menos 3 pontos fundamentais na proposta do pastoreio de Jesus. Nosso modelo para trabalharmos com um grupo pequeno é do próprio Jesus Cristo. Tá? Nós temos ali 3 pontos. Primeiro, chamar para si. O quê? As responsabilidades. Jesus, ele chamou para si a responsabilidade de preparar um grupo de homens que revolucionaria a igreja. Revolucionaria não somente a igreja, o mundo. E de fato o fez. Se você lembra daquela passagem em Atos que diz que em certo lugar chegaram a dizer assim, ó, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Veja, Jesus chamou para si. Os evangelhos mostram Jesus tomando para si a responsabilidade de pastorear o pequeno rebanho todo o tempo e em qualquer circunstância. Em momentos desafiadores, ali estava Jesus como pastor daquele pequeno rebanho. Então encontramos aqui o princípio da responsabilidade do pastoreio. E nos faz pensar que a responsabilidade do professor da escola sabatina deve ir além do simples recapitular, ou como alguns dizem, passar a lição da escola sabatina. Querido professor, chame a responsabilidade para si. É fundamental que você entenda que esse pequeno rebanho que se reúne a cada semana ali na unidade de ação no sábado, ou que também está se encontrando juntos ali na casa, na comunidade, eles precisam ser cuidados, pastoreados. Eu não sei quantos se lembram da Copa do Mundo de 1994. Copa do Mundo de 1994. Eu estava comportando na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lembro como se fosse hoje. Vocês lembram quem fez a diferença entre o time da seleção brasileira naquela ocasião? 2 jogadores, Bebeto e Romário. Sabe o que eles fizeram? Eles chamaram a responsabilidade para si. Eles chamaram a responsabilidade para si. Inclusive, Romário teve até antes da Copa, quase não ia, e depois foi, e nós fomos tetracampeões brasileiros, mundiais, perdão, o Brasil foi tetracampeão mundial ali. Por quê? Chamaram a responsabilidade para si. Vou dar outro exemplo aí disso dentro do futebol. A Copa de 2002, você consegue lembrar quem foi que chamou a responsabilidade como jogador? Claro, a equipe toda jogou muito bem, mas um jogador chamou a responsabilidade. Você lembra quem foi? Inclusive que estava vindo de uma lesão grave. Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, foi ele mesmo. Chamou a responsabilidade para si. Quando a gente se compromete com algo, amigo, a força é grande, é poderoso. E eu quero falar ao seu coração, meu querido professor, meu querido líder. Vamos imitar Jesus? Ele chamou a responsabilidade para si. Ele cuidou daqueles 12 durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério terrestre, em todo o tempo. Evidentemente, cada um de vocês, cada um de nós temos os nossos afazeres, mas a gente tem que manter contato com os nossos
do nosso rebanho. Isso é chamar a responsabilidade para si. Embora o estudo seja um ponto forte no processo, é preciso que a gente transforme uma unidade que é simplesmente de contemplação, né? Que a gente até chama aquelas pessoas de papa-lição, né? Aqueles irmãos que vão ali e ficam só observando, contemplando, esperando, né? Tipo ali as aves quando estão ainda no ninho, né? Esperando que a mamãe passarinho, o papai passarinho ponha a papinha, né? Ali no bico. Não, nós precisamos transformar essa unidade de contemplação para o que o nome diz, unidade de ação. E isso só acontece quando o professor entende que é pastor da unidade e chama para si a responsabilidade. Mas pastor, responsabilidade de quê? Planejar, acompanhar, avaliar o trabalho com o seu grupo. Se você fica apenas responsável pelo estudo, você está fazendo uma parte que eu não diria de menos importância, mas uma parte que não é o todo. É uma parte que tem o seu valor, mas você não está fazendo uma obra completa. O segundo princípio do pastoreio de Jesus, nós encontramos no estar com. No estar com tem que ver com associação. Associação. Lembre-se, o princípio, primeiro, chamar para si, a responsabilidade. Segundo, estar com. E aqui nós temos o princípio da presença. Isso é fundamental em todo o processo de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos andar com as pessoas. Para ser líder, para ser pastor, para ser professor, nós precisamos estar com as pessoas. E Jesus estava sempre cercado das pessoas. O seu pequeno grupo inicial e das multidões, sempre cercado das pessoas. Vou fazer um alerta aqui. Se você não gosta de pessoas, então eu creio que você está no lado ou no lugar errado. Vou repetir. Se você não gosta de pessoas, talvez você esteja na função ou no lugar errado. Talvez a sua função seja uma função mais de tratar com objetos, com números e não com pessoas. Agora, se você sente o chamado de Deus para ser um professor, para ser um líder de um pequeno rebanho, de uma comunidade life, você tem que gostar de pessoas. Mas, pastor, não sou muito chegado, não. Então, se você quer desenvolver esse ministério, aí o mandamento, a orientação bíblica é: peça a Deus os melhores dons, Ele vai dar. Peça ao Espírito Santo para lhe dar o dom de estar com as pessoas, de gostar de estar com as pessoas. Antes de serem enviados, os discípulos receberam um chamado para passar tempo, associação com o Mestre. Jesus os chamou para si, para estar com eles. Entendeu? E depois os enviar a pregar. Então, amigos, amigas, líderes, passemos mais tempo juntos. Inclusive, não só nas horas que passamos ali na escola sabatina, ou naqueles momentos que passamos no pequeno grupo, que em geral é na sexta-feira, né? Não. Outras atividades juntos. Agora, evidentemente, nesse contexto que estamos vivendo, não dá para fazer muita coisa externa, né, juntos, por causa do decreto aí de distanciamento social. Mas, assim que as coisas forem entrando no eixo, façam atividade juntos. Uma atividade esportiva, uma caminhada, um passeio como grupo juntos, para conviver. Isso é importantíssimo. E aí você vai desenvolver esse princípio de Jesus. O Manual da Escola Sabatina, a edição de 2013, nos dá 4 motivos básicos pelos quais as pessoas deixam de ir à igreja. Preste atenção nisso, porque talvez nós estejamos agora, nesse exato momento, perdendo algumas pessoas por esses motivos. 4 motivos. Primeiro, conflitos. Segundo, expectativas não atendidas. Falta de afinidade, falta de relacionamento. E lembre-se que aqui na União Leste, todos pela palavra, todos estudando a palavra para ter comunhão com Deus, todos vivendo a palavra, que é para desfrutar relacionamentos saudáveis, relevantes, que ajudem a caminhada cristã. E terceiro, todos ensinando a palavra. Claro, nossa missão de cumprir o ID de Jesus, né? O chamado de Jesus para ensinar a palavra. Então, falta de afinidade é o terceiro motivo. E o quarto, dificuldades do relacionamento. Vamos vê-los rapidamente cada um. Conflitos, olha só, mais da metade de todos os membros inativos deixam a igreja devido a conflitos não resolvidos, às vezes com o próprio pastor do distrito e nós, pastores, colegas,
precisamos ser cuidadosos para não deixar situações assim, sem dar o nó, né? Nó aberto. Precisamos fechar tudo direitinho, acertar tudo direitinho, não deixar pontas soltas em nosso trabalho do ministério. Mas muitas pessoas, às vezes, com o pastor, ou com outros membros, ou com a liderança, tenho visitado, sou ancião de igreja aqui em Lauro de Freitas, tenho visitado membros que estão meio machucados, porque alguns líderes não lidaram bem com a situação que ela enfrentou. Então, isso acontece e muitos se esfriam e deixam a comunidade. O conflito cria desconforto e a tendência da maioria das pessoas, claro, quando se sente desconfortável, é retirar-se. Então, estejamos atentos como líderes para pastorear nosso rebanho nesse sentido. A segunda razão, expectativas não atendidas. O que acontece? Algumas vezes, alguns membros ficam desencorajados porque sentem que a igreja os ignora ou não os ajuda em tempos de estresse em sua vida. Lembre-se, irmãos, nós precisamos construir uma comunidade terapêutica. Entre nós, precisamos repetir o que havia lá na igreja apostólica. Leia lá em Atos, diz assim que entre eles não havia nenhum necessitado. Não é só necessitado materialmente falando, emocionalmente falando também. Por quê? Eles supriam as necessidades uns dos outros. E às vezes as pessoas têm suas expectativas não atendidas, se sentem isoladas, mesmo estando no meio da multidão. Diz que o pior senso de solidão é quando você está no meio da multidão e se sente só. Então, precisamos atender essas pessoas, atentar para elas. Tá? As pessoas esperam encontrar amigos na igreja e, se não forem capazes de fazer isso, tomando parte em grupos existentes, o que é que vai acontecer? Elas vão se retirar. Eu costumo dizer assim, ó, toda igreja tem panelinha. Toda igreja. A sua igreja tem panelinha. E quando eu chego a um distrito para trabalhar como distrital, eu já digo isso ali nas minhas comissões de igreja. Eu sei que todas as igrejas têm panelinha. Para mim não há problema em ter panelinha. Aí eu digo, só não pode ser panela com tampa. Pode ter panela, mas sem tampa. Por quê? Quem estiver dentro pode, a qualquer momento, se sentir vontade de sair e fazer parte de outra, pode sair. E quem estiver fora e quiser entrar, pode entrar. Ter um grupo que se afina, que gosta de estar junto, não há nenhum pecado nisso. O pecado é quando esse grupo se fecha e os que estão dentro são impedidos de sair e os que estão fora não podem entrar. Aí causa esse tipo de desconforto e, infelizmente, muitas pessoas acabam deixando não só o grupo, mas deixando a própria igreja. A terceira, falta de afinidade. Olha, uma mãe, por exemplo, que cria seus filhos sem a presença do cônjuge, ela pode se sentir, por exemplo, fora de lugar numa roda onde tem só casais, marido e mulher juntos. Ela se sente meio assim, porque não tem afinidade ali com aquele grupo. Por isso que nós sempre orientamos que a formação dos grupos deve levar em consideração a afinidade. Se a gente só pensar no aspecto geográfico, a gente pode quebrar esse elo que vem pela afinidade. Tem pessoas que não se importam de fazer uma longa viagem de 40 minutos, 50 minutos, pegando o trânsito para ir no pequeno grupo do outro lado da cidade, porque ela tem afinidade com as pessoas que se reúnem ali. Então, isso é importante. Agora, se houver falta de afinidade, isso quebra essa ligação da pessoa com a comunidade. Os profissionais podem ter dificuldades em se comunicar com pessoas pouco instruídas, as pessoas que estão em um nível acadêmico mais elevado, talvez possa ter dificuldade de se relacionar com pessoas que não chegaram nesse nível. Não há nenhum pecado em se relacionar com os pares. Não há nenhum pecado. Como eu disse, pode haver panelinha, desde que não seja fechada. Se alguém demonstrar interesse de participar, receba, abrace, tá? Acolha com calor humano, com calor divino, melhor ainda, tá certo? Para que não haja esse problema da falta de afinidade. E por último, o quarto aspecto pelos quais o manual da igreja diz que as pessoas deixam a igreja é a dificuldade para manter relacionamentos. A gente sabe disso. Tem pessoas que têm um temperamento mais difícil, é difícil de se relacionar com outras, por uma série de fatores, tem fatores psicológicos, fatores hereditários envolvidos. Nesse caso, é preciso que nós, como eu disse a princípio, sejamos uma comunidade terapêutica. Na medida do possível, possamos facilitar o acesso dessas pessoas para que elas não se sintam assim excluídas, tá? E isso tem a ver com o líder. É você, meu querido líder, é você, meu professor. Atento a essas questões.
Se na sua igreja tem alguém da área da psicologia, algum profissional da área de psicologia, se alie com essa pessoa, com esse profissional. Quem sabe preparem ali juntos alguma reunião com os líderes para que esse profissional ajude vocês nesse sentido de como tornar a nossa reunião uma reunião terapêutica. Claro, sem aprofundar nas questões que só um profissional poderia fazê-lo, mas com o básico. Isso vai ajudar aqueles que têm dificuldade de relacionamentos a vencer. E assim o nosso grupo, a nossa comunidade, a nossa igreja será de fato uma comunidade terapêutica. Por último, nas 3 exemplos de Jesus, no estar com também tinha a instrução. A instrução. Nós não podemos abrir mão dela. Se você observar nos evangelhos, várias vezes a palavra ensinar ou ensino relacionado à pessoa de Jesus se repete. Jesus estava sempre ensinando. A instrução tem o seu lugar. Os discípulos permaneciam ao lado do mestre para aprender. E nós somos discípulos, continuamos aprendendo uns dos outros e todos do grande mestre que é Jesus. Quer fosse no Monte das Oliveiras, no momento de oração, ou na planície repleta de pessoas famintas, Deus estava sempre ministrando. E Jesus ali era o instrutor, o mestre, e eles aprendiam com o Senhor Jesus através dessa associação de estar com. De acordo com suas aptidões, cada um era submetido a circunstâncias que promoviam o crescimento individual. De acordo com cada um com sua aptidão. Deus não vai exigir de você aquilo que Ele não te deu como dotação do Espírito, como dom. Ele vai querer que você execute o seu dom. E, claro, se você tiver aspiração por um outro dom, Ele pode te dar. Mas cada um, de acordo com as suas circunstâncias, com sua dotação especial, vai fazer a sua parte. O processo de instrução aqui é educativo com experiências teórico-práticas. Veja, não adianta a gente ficar aqui também só na teoria. É preciso levar isso para a prática. E eu amo quando sou convidado, e eu quero mandar um abraço aí para o pastor Manuel do Cabula. O pastor Hamilton me convidou aí para passar um tempo aí visitando algumas comunidades do distrito do Cabula. Eu amo, porque aí eu vejo na prática, aquilo que a gente fala aqui na teoria, na prática acontecendo. Eu amo quando estou lá no PG, acompanhando os PGs. E eu tenho certeza que você, depois desse concílio, vai sair daqui determinado a reativar, se por acaso não estiver ativo, mesmo que seja virtualmente, o seu PG, a sua comunidade live. Termino dizendo que esse estar com, que vai da associação à instrução, nos leva ao testemunho. E aí a gente completa esse ciclo. O testemunho. Tudo que fazemos, tudo que ensinamos, deve levar a igreja, o nosso irmão, aquele que está chegando à comunidade da fé, a estar pronto para testemunhar de Jesus. Em Lucas 10:17, nós temos 2 detalhes importantes ali. Nos fala da alegria do labor missionário, quando os discípulos falam da alegria do que estava acontecendo quando eles saíram para testemunhar. Eles voltaram entusiasmados porque se sentiram úteis. Porém, mais do que isso, porque eles viram, e aí é o segundo aspecto, viram na prática o poder transformador do Evangelho. Eles viram isso acontecer. Então, querido professor, não termine a sua ministração de aula da escola sabatina ou no pequeno grupo sem desafiar a sua unidade de ação, o seu pequeno grupo, a sua base life, que é a unidade de ação e pequeno grupo, isso é base life para nós. Não termine sem desafiá-los a atividades práticas para serem desenvolvidas ao longo da semana. Faça isso e você estará imitando o exemplo de Jesus Cristo. Você vai estar andando no trilho que Jesus trilhou primeiro, trilhou para nós como exemplo. Eu oro ao Senhor e espero do fundo do meu coração que essa rede de pastoreio da qual estamos falando seja ativa. E para você entender um pouquinho, colocarei agora esse vídeo. E você vai ver esse vídeo que fala o que é a rede de pastoreio e você vai lembrar desse seminário através dessa animação que preparamos especialmente para esse concílio.
No mundo atual, onde a tecnologia e a informação fazem parte da rotina agitada das pessoas, falar sobre Jesus tem sido um desafio. Mas, se voltarmos a 2000 anos, poderemos compreender melhor a estratégia de comunicação usada para falar sobre a salvação. Após a ascensão de Jesus, os discípulos começaram a espalhar as boas novas, e aqueles que aceitavam se uniam à igreja e compartilhavam a informação. Desta maneira, conectados a Cristo, os fiéis cumpriam a missão e, através de uma rede sólida de pastoreio, levavam adiante a mensagem de esperança. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós, seus filhos, somos os ramos conectados a Ele. E assim, conheceremos Sua palavra, nos alimentaremos dela e produziremos novos frutos. A rede de pastoreio nasceu com o propósito de ajudar os membros a permanecerem ligados à videira, fortalecê-los na comunhão com Deus através do estudo da palavra e mobilizá-los para a obra missionária. Como um reflexo natural, aquela conexão com a videira começará a crescer, alcançar todos que estão ao redor e gerar frutos para o reino. Através dessa rede de pastoreio, vamos aprender a estudar, viver e ensinar a palavra de Deus. Quer entender melhor como isso pode acontecer na prática em sua comunidade de fé? As bases Life são os ambientes onde o pastoreio acontece. Todas as áreas de atuação de cada congregação trabalham alinhadas por um único objetivo: salvar. As características próprias de cada membro e ações de cada departamento funcionam em sintonia para o cumprimento da missão. Faça parte desta grande rede de salvação, começando hoje. Ok, gente, que legal que vocês estão aprendendo muito, interagindo. Eu estou recebendo aqui algumas imagens. São vários os distritos reunidos nesta tarde e o movimento está bonito, crescendo. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos agora conversar um pouquinho sobre uma temática muito importante: foco nas pessoas. E o convidado para dar esta palestra é o autor deste texto, que é um professor de escola sabatina, o nosso querido Diego Costa, e ele vai agora falar um pouco para vocês sobre a importância deste tema. Fique atento aí. Olá, você que está nos acompanhando aqui no Concílio. Olá, você que é pastor distrital, você que é líder de Base Life, você que é professor de escola sabatina ou líder da escola sabatina. É bom estar aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre um aspecto muito importante do ensino, que é o foco nas pessoas. Eu sei que às vezes a gente fala desse assunto e a gente pensa, poxa, mas isso é normal, isso é comum. Se o foco não for nas pessoas, vai ser em quê? Vai ser como? Bom, é simples. Às vezes o nosso foco é no conteúdo. E eu acho que é um ponto importante da gente trazer nesse nosso começo de conversa, é que se nós mudamos de conteúdo para as pessoas, nós somos mais efetivos porque nós nos parecemos mais com o Mestre. Me permita compartilhar com você uma cena que eu acredito que as pessoas em Nazaré assistiram muito, que era Jesus sentado na cadeira de Moisés, ensinando as pessoas que ali estavam sobre os textos bíblicos. Assentado, Jesus lia os textos, logo após a leitura, ele se levantava e trazia as considerações sobre aquelas verdades. Bom, todos nós que na escola sabatina ou nas bases Life, nas nossas casas, nos levantamos para comentar o texto bíblico, para falar sobre o texto bíblico, nós somos uma extensão do ministério de Cristo, do ministério de ensino que Jesus fez neste mundo. Isso significa, caro professor, que se Jesus é a revelação de Deus, você e eu somos pequenos ecos a cada sábado desta verdade. E isso só mostra para a gente o quanto o nosso papel é fundamental e o quanto o nosso papel é importante. A gente não pode simplesmente achar que preparou o material, ou que estudou a lição, ou que estudou a base, o guia de estudos, e falamos lá o que vem na cabeça. Bom,
A gente já sabe que isso não dá certo, porque isso não faz jus ao ministério que o próprio Jesus desenvolveu. Aqui hoje, então, gostaria de partilhar com vocês como a gente construir essa preparação inicialmente, tanto para as nossas base lives quanto para o estudo da Escola Sabatina, né, com foco no material de ensino, né, no material que serve de base para os nossos estudos. E logo depois que falarmos da apresentação, da preparação para os nossos, para a nossa lição, né, para o nosso conteúdo, a gente vai falar também do momento de apresentação desse conteúdo. Então vamos lá. Sabendo que a gente tem essa responsabilidade de preparação, de apresentação do texto bíblico, a gente tem que se preparar para isso. E quais são os passos que eu tenho para trazer para vocês para esse processo de preparação? A primeira coisa é, você tem um material base. Então você tem a lição da Escola Sabatina, você tem o guia de conteúdo lá da Base Life. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer e você, caro professor, é estudar o material, não para a gente, mas para a apresentação. Claro que o estudo individual tem uma função de crescimento espiritual. Ok, mas a gente precisa estudar pensando na apresentação. E esse é o foco da preparação, tá? A gente vai ler o material e estabelecer a linha de raciocínio daquele que escreveu. Então o segredo é a gente se perguntar, ok, estou estudando a lição dessa semana, o que é que o autor quis dizer? E a gente identificando aquilo que o autor quis dizer, quais foram os argumentos que ele usou. Então, para a gente dar um exemplo, o autor da lição, o autor do material, o autor do guia de estudos, estava falando sobre a aliança de Deus. E está falando da aliança de Deus com Noé. Bom, quais as verdades ou qual o objetivo que aquele autor quis trazer para nós? E ali, ao identificar esse objetivo, a gente vai listando os argumentos. Às vezes o argumento vai estar distribuído por dia da semana, às vezes não, às vezes ele vai estar concentrado em um dia na semana e os outros dias serão desenvolvimentos desse argumento inicial. Então é importante a gente se dar ao trabalho de fazer isso. E aqui eu tenho um conselho para te dar, caro professor. Se você puder estudar a lição de uma vez só na semana, e tipo no domingo à tarde, e depois você só volta durante a semana revisando a lição, vai ficar mais fácil identificar esses argumentos, tá? Então, tenta estabelecer essa linha de raciocínio, que isso vai ajudar você. Um outro ponto que é muito importante nisso depois que as coisas já estão claras, lembra de frisar para você mesmo aquilo que te tocou. Nem todos os aspectos daquilo que a gente está estudando nos toca. Tem uma coisa que chama atenção, outra que não chama. Então, aquilo que chamar a sua atenção, traga para o estudo, traga para a preparação para a sua lição, para a sua apresentação. Porque verdades que tocam são muito mais comoventes, são muito mais efetivas do que conteúdos sem sentido. Se fez sentido para você, se tocou você, provavelmente vai tocar seus alunos. Sabe por quê? Porque você vai transmitir a emoção daquela verdade para a pessoa que está te ouvindo. Uma coisa é a gente simplesmente contar como Jesus se referiu aos seus discípulos ou àqueles que o ouviam no Sermão da Montanha. Outra coisa é a gente descrever para os nossos alunos o quão comovente foi, em uma outra circunstância, Jesus chorando por Jerusalém. Então, a emoção que foi apresentada por Jesus e que a gente percebe na leitura, quando a gente fala com essa mesma emoção ou fazendo alusão a ela para os nossos alunos, a gente se torna mais efetivo. Então, quando você estiver se preparando para a lição, lembre que você, enquanto professor, leva o seu aspecto subjetivo, a sua experiência para a lição. Então, faça isso. Depois que você estiver com essas noções muito claras, aquilo que te tocou, qual a linha de raciocínio que foi assumida pelo autor, você vai pesquisar. Professor que não pesquisa,
abrir mão de um aprimoramento que é muito importante para que você ofereça segurança naquilo que você está falando. Então você precisa pesquisar. Você não vai ficar pesquisando tudo na vida porque não vai dar certo. Você vai pesquisar duas coisas primeiramente. Dentro dos argumentos do autor, tem alguma fala que talvez não esteja muito clara para você, você vai lá e vai pesquisar. O guia de estudos, se for para a lição da escola sabatina, possui um material de apoio para o professor. Você pode dar uma passada de olho nele, dar uma estudada, para ver se aquele material pode te ajudar com conteúdo adicional. Se ainda assim isso não ajudar, você precisa pesquisar fora. E aqui, caro professor, né, você que está liderando uma base Life, tem um site que eu acho que você pode utilizar muito e use sem moderação, que é o site do Centro IT. O Centro IT tem muito material bom de pesquisa e você pode se utilizar deles para complementar aquilo que você está estudando. Um outro ponto que você precisa pesquisar é o texto bíblico. O texto bíblico baseia aqueles argumentos da pessoa que preparou a lição. Então, não deixe de separar os textos bíblicos que são mais importantes e pesquisar sobre eles, porque às vezes o aluno não tem dúvida, ou você mesmo não tem dúvida sobre os argumentos, mas tem dúvida de alguma passagem. E aquela passagem pode gerar alguma discussão na lição, que você precisa minimamente ter condição de lidar. E se não tiver como lidar na discussão, no momento da apresentação da lição, você vai poder, pelo menos, tirar a dúvida individualmente com o aluno ou no grupo de WhatsApp, caso vocês tenham. Bom, já tendo se preparado, você vai agora pensar em como será a fala. Vejam, a gente não só foca no conteúdo, o conteúdo somos nós nos preparando para o momento mais importante que é, pense nos seus alunos. Eu tenho um costume e vou compartilhar isso com você. Eu penso em cada um dos meus alunos na hora que estou preparando a lição. E aí eu já sei, mais ou menos, pelo perfil, ou pelo menos suponho, pelo perfil deles, quais as áreas que eles têm dúvida ou algum aspecto que vai lhes chamar a atenção. Então eu já vou ali na lição pensando, poxa, este aluno aqui vai gostar disso, eu vou trazer esse aspecto para ele, que ele gosta desse tipo de curiosidade. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é muito fã de arqueologia, muito embora ele seja da área de engenharia. Então, eu sempre, quando posso e o assunto permite, trago alguma curiosidade para ele, porque eu estou pensando na apresentação no aluno. Quando a gente é professor de escola sabatina, quando a gente é líder de uma base Life, um professor de uma base Life, nós não estamos simplesmente apresentando conteúdo. Nós somos pontes do céu para ensinar verdades. Então a gente não pode simplesmente pensar lá no tema, listar e falar. Isso é um trabalho de uma palestra. Você não está palestrando, professor. Você está sendo instrumento de Deus. Isso é muito mais do que palestrar. Pois bem, agora que estamos falando desse momento, de você já estar se preparando para o momento da apresentação, vamos falar deste momento, né? Desse aspecto. Você pensou, fez toda essa pesquisa, identificou os argumentos, e aí fica uma coisinha na cabeça, né? A gente fica assim pensando, poxa, eu preciso falar sobre isso, eu preciso apresentar esse ponto, essa verdade é muito importante. Então a gente vai para lá munido de tudo que a gente precisa para falar, e aí um aluno vai e faz uma questão que não era aquela que a gente queria, está até dentro da lição, mas não é aquela que a gente queria, então a gente fica preocupado ali com o tempo, dá uma cortada no aluno e segue a vida. Pois bem, eu sei que nem tudo é tão fácil quando a gente está com um grupo de pessoas ensinando, mas me permita te dizer, tá, professor? Veja, a gente não pode simplesmente competir com o aluno pelo espaço de fala. Você nunca viu Jesus batendo boca com nenhum discípulo? Não dá para a gente fazer isso do tipo assim, você não vai falar agora porque sou eu que vou falar. Não faça isso. A classe da escola sabatina, a base Life, não são locais em que o professor
disputa pelo poder com aqueles que o ouvem. Então, o que é que você vai fazer? Você está bem preparado para o conteúdo. Então, você consegue, na devida preparação, sintetizar. Aquele que está bem preparado consegue sintetizar. Então, você vai fazer dentro da sua preparação de conteúdo, você vai começar a pensar um planozinho de aula. Então, você vai pensar 3 aspectos. Como chamar a atenção do seu aluno lá com o tema, essa introdução. Pense alguma coisa que seja legal, diferente, uma história, uma ilustração. Pense alguma coisa que prepare o seu aluno para aquele tema, ok? Pode ser uma boa pergunta também, ligada ao dia a dia, não sei. Vale a pena a criatividade aqui. Introduza o tema e aí separe 3 aspectos para você desenvolver. Esses aspectos serão desenvolvidos com perguntas. Claro que você vai perguntar, os alunos vão responder e você vai tentando alinhavar essas respostas para que as perguntas possam trazer algum ensino. Tudo bem? Então, não se esqueça de trazer para a lição introdução, 3 pontos no máximo que você precisa abordar na lição, e a finalização. Isso vai fazer com que você tenha tempo para abordagens e também você vai conseguir a participação dos alunos. Quando os alunos estiverem falando dentro desses pontos da argumentação, do seu plano de aula, você vai valorizando as falas e guiando-as para a temática que você quer abordar. Quando você fizer perguntas, diga-se de passagem, tente fazer perguntas que sejam inclusivas. Perguntas como por quê, como, vão fazer com que alunos que sejam mais tímidos e que têm uma tendência a responder com sim e não, possam dar algumas respostas mais completas. Caso o seu aluno também não queira responder, não força, tá? Constrangimento não vai ajudar. Mas no momento da apresentação, se você puder incentivar a fala de alguém, incentive perguntando: como você acha que Jesus demonstrou cuidado pelos mais carentes? Essa é uma pergunta. Ou o que você acha que a Bíblia nos ensinou sobre esse aspecto? Então, o que você acha é mais inclusivo do que qual foi o ensino de Jesus sobre os vulneráveis? A pessoa vai ficar pensando na resposta e pode ser que ela fique com o pé atrás de falar porque ela não sabe se aquilo é verdade. Então, faça perguntas mais abertas, mais inclusivas, para que você tenha a participação dos alunos. Então, essa será sua exposição com base nos pontos que você julgou que são mais importantes. Quando você for finalizar, proponha atividades para os alunos. Atividades espirituais, claro. Então você pode propor que eles orem uns pelos outros, isso é normal, mas você também pode pedir que eles liguem uns para os outros e conversem. Você pode pedir que eles ouçam uma música, você pode pedir que eles assistam alguma coisa, não sei. Você pode apresentar alguma atividade que seja prática e ligada ao conteúdo que você expôs. Tudo bem? Então, essa é a concepção para quando a gente está apresentando lá na classe o nosso material. Não adianta nada a gente simplesmente chegar ali e falar sem conexão com os alunos, porque as verdades bíblicas, elas são sementes que precisam de coração. Então, se a gente simplesmente falar e jogar ao léu, não surte efeito. Para que a gente tenha resultado nesse ministério de ensino, que é uma extensão do ministério de Cristo, a gente precisa pensar nas pessoas. E aqui me permita, professor, um apelo final para que você pense especificamente no momento que estamos. Esse é um momento de vulnerabilidade, esse é um momento em que as pessoas precisam de apoio. Se você não focar nas pessoas, provavelmente você terá menos alunos em sua classe. Você terá mais dificuldades para que eles permaneçam. Focar nos alunos, focar nas pessoas, é aproximar-se delas para
com a ferramenta do ensino, satisfazer-lhes as necessidades. Sabe aquele momento que tem lá na classe, que a gente chama de momento de pedidos e agradecimentos? Pois bem, na classe lá da gente, e também no nosso pequeno grupo, nós chamamos isso de momento do compartilhamento. Na verdade, vou confessar a vocês que no PG a gente chama esse momento de momento da vida alheia. Porque é o momento que a gente sabe o que é que está acontecendo com as pessoas e a gente pode contar aquilo que a gente fez também. Então, nesses espaços, a gente percebe como foi a semana, a gente percebe o que a pessoa passou. E aí, quando você pensa as frases, você pensa os conselhos para falar, mesmo durante a lição, quando é possível, você vai apresentar de uma forma que responda à necessidade daquele seu aluno que passou por uma semana não tão boa, ou uma semana monótona demais. Acontece também em dias de pandemia, né, que a semana é toda igual e que a gente nem sabe mais ou menos que dia da semana é. Então, quando a gente foca nas pessoas, a gente tem condição de satisfazer necessidades com o ensino. Meu caro amigo que está me assistindo, você que está acompanhando esse concílio, por favor, leve isso para a vida. Você provavelmente seria um aluno mais feliz e um cristão mais maduro se os seus professores olhassem para você não como aquele que recebe o conteúdo, mas aquele que precisa crescer no discipulado. Jesus uma vez disse para os seus discípulos, vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas no momento vocês entenderão. Quando se ensina pensando nas pessoas, a gente está construindo o caminho para que as pessoas entendam mais depois. Como está no material de vocês, e quero fazer questão de frisar aqui nesse final, as verdades bíblicas só têm sentido quando há alguém para vivê-las. E esse professor, pastor distrital, líder de escola sabatina, este é o nosso trabalho. Nosso trabalho é pegar a revelação e torná-la tão próxima das pessoas, com a atuação do Espírito, claro, de modo que essas vidas sejam transformadas. Que o bom Deus esteja contigo, ainda no decorrer desse concílio, mas neste ministério bonito que você tem construído. Saiba, o seu trabalho não é menor. A honra do céu para todo aquele professor que se prepara a apresentação, porque nós somos aqueles que, juntos com o Mestre, seguramos as boas sementes do céu. O coração dos nossos alunos já está lá posto. Ele se dispõe a nos ouvir. Cabe a nós o bom processo de semeadura. Que Deus te use como semeador no coração dos seus alunos das verdades do céu. Diego, muito obrigado, amigo, por esta palestra, por este ensinamento, e certamente nós estamos crescendo muito e vamos continuar aqui aprendendo. Já estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas fique atento aí que teremos a parte final agora aí na sua igreja, no seu distrito. Louvado seja Deus por sua vida. Até mais.